Essa minha Bíblia é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no nome maravilhoso de... Pode dar uma salva de palmas ao único, aleluia, que é digno. Oh, glória, Deus é bom. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Aleluia. Lucas capítulo 2. A Bíblia nos relata, a partir do versículo 8, e havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, e tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram muito assustados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boa nova de grande alegria, que são para todo o povo. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus. Por essa noite eu peço, Espírito Santo de Deus, vem tu, Senhor Deus, dirigindo a tua palavra, Pai. Como é lindo sabermos que tu és o nosso Deus. Pai, eu proclamo, Senhor, a manifestação da tua graça, Pai. Senhor, só tu conheces cada um, Senhor, das necessidades, a angústia, os desejos, o cansaço, Pai, o trabalho, Pai, a situação familiar, Pai. Senhor Deus, a situação de saúde de cada um. Tu sabes os pensamentos que já estão lá, pensando nas contas que não foram pagas, Pai. Contando, Senhor Deus, esse complexo de estrangeiro, Pai. Esse idioma alemão, Senhor Deus, que a gente precisa domar e que em nome de Jesus teremos conta. Mas tu és o Deus que muda a história. Eu proclamo um tempo da tua presença. Eu proclamo a tua glória aqui presente. Eu proclamo, Senhor Deus, a manifestação do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, todo demônio enviado, todo pensamento contrário, Senhor Deus, todo espírito das profundezas, Pai, todo espírito de desânimo, de medo, de angústia, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Proclamamos um tempo aceitável, a graça e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Oh, glórias. Como é maravilhoso quando nós falamos sobre amor. E interessante é, o amor, ele surpreende. É uma das coisas mais maravilhosas. Quando você ama, você quer surpreender. E isso parece que cada ano que passa, isso fica mais de uma sofisticação muito maior. Uma sofisticação. Hoje, antigamente, eu pedi a minha esposa em casamento, falei, quer casar comigo? E nós fomos casar. Hoje, o pedido de casamento, irmão, é cada surpresa. Eu lembro desse moço que resolveu pedir a esposa em casamento, durante eles faziam um pulo de bungee jumping. Enquanto eles estavam pulando, ele escolheu um que a corda era muito comprida. Aí quando pularam, ele foi tentar abrir aquele negócio lá, pedir, e quando ela viu aquilo, ela desmaiou durante o pulo. Tem outro que fez isso dentro do avião, um faz isso de tanto modo. Por quê? Porque o amor, ele surpreende. E a Bíblia fala que Deus é amor, e Deus, ele tem a capacidade e a criatividade de surpreender aqueles que seguem a Deus. E Ele nos surpreende de uma maneira que nós realmente andamos na presença. E Ele nos dá criatividade. Assim como nós ouvimos aqui, quando vem o anúncio de surpresa, nós seres humanos, nós não conseguimos entender. E nós, principalmente a gente que vem lá da terra de Tupiniquim, a gente para e olha, não entendi. Conhece isso? Não entendi. Tem muita coisa que a gente não entende. O mais tardar, depois de casar, o homem entende que não tem como entender a mulher. Eu quero dizer para você que é recém-casado, a mulher não foi feita para entender. Foi feita para amar. Não tenta entender, irmão. Se você tentar entender, irmão, você vai envelhecer mais cedo. Não tenta entender. É um ser de um outro planeta que Deus enviou aqui para surpreender o homem a cada vez mais. E a gente fica cada vez mais surpreso. Tem coisa que quando você tem um tempo de vivência, você conhece. Eu estou casada com a esposa, desculpe, né? Há mais de 40 anos. Eu ainda não consigo entender esse ser. Cada dia me surpreende de uma maneira diferente. E quando você conhece a pessoa, você sabe como é que ela vai reagir. Agora, quando é uma pessoa enviada por Deus, e a Bíblia fala que os anjos, eles vêm, e o anjo do Senhor fala, tenho boas novas para vocês. Mas eles ficaram maravilhados, porque foi uma surpresa. E Deus, quando faz surpresa, Ele faz surpresa bem feita. Não faz meio termo. Deus chega para Abraão
Ele fala, Abraão, como é que está a tua idade aí? 75 já. Já estou aposentadinho. Pois Abraão, tem uma promessa para você. Você vai ser papai, Abraão. E Abraão olha para Sara, Sara olha para Abraão. Sabe aquela reação que você não tem coragem na frente do pastor de falar algo? E vai ser, então vamos esperar mais 25 anos para a alegria ser maior, aleluia. Aí ele chega de novo, Abraão chegando no 100zão. Abraão, chegou a hora. É agora que tu vai ser papai. E Sara escuta. E a Sara tem um acesso de riso. Não sei se você conhece acesso de riso fora de hora. Na hora que você não pode rir, lembra? Aquela hora que você não pode rir. Tem momento que você não pode rir, é muito sério. É momento, às vezes, de um casamento. É momento. Eu me lembro, eu fiz um velório. Misericórdia, moça. Foi no enterro. E em alemão, a palavra entre uma cerimônia de casamento e um velório é muito parecida. É Trauung e Trauer. E eu usei a palavra errada. Para não bastar isso, no próximo casamento, inverti. Eu falei, begrüße diese Trauerversammlung, mas era Trauung. Irmão, às vezes, você não percebe que naquilo que está em questão de idioma, que sai da tua boca, às vezes você não domina, né? E Deus, é a promessa que Deus tem na nossa vida, Ele fala, ó, eu estou com você. Se Deus está com você, se Deus está em você, o Espírito de Deus está em você, e Ele capacita você a fazer coisas surpreendentes. E a maravilha de Deus nas nossas vidas, é que Ele, quando Ele opera nas nossas vidas, as coisas que Ele faz têm um valor sobrenatural. No Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, João, ele tem uma versão diferente do Evangelho. Ele começa falando sobre a palavra. João Ferreira de Almeida traduziu como o verbo, porque a palavra é feminino, e Deus não pode ser feminino, então, em vez de a palavra, a uma tradução traduziu aquele que é a palavra. E o início ele começa, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. E a Bíblia, ela chega e ela nos relata, ele diz, versículo 19, e esse foi testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas. E o maravilhoso é que quando João ele começa, ele dá esse testemunho, ele diz que esse é aquele que é o que virá. E ele fala, vimos a sua glória, como a glória do Filho de Deus. Porque o verbo, ele diz, o verbo se fez carne. Versículo 14, aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória. Irmão, quando o sobrenatural se torna natural, quando o transcendente se torna terreno, quando o todo-poderoso se torna limitado, existem muitas questões que nós, seres humanos limitados, não conseguimos entender. Quando Jesus se torna carne, tem um louvor em inglês que diz que, Maria, você sabia que esse bebê que você carrega é o Senhor do mundo? Você imaginou esse bebê que você liberou do seu ventre irá libertar o povo? Você imaginou essa face bochechuda que você beija? Você está beijando o Deus Todo-Poderoso? Maria, você sabia que essa criança é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele que veio, que sempre existiu, e aquele que é poderoso? Irmão, Deus, quando Ele começa a ministrar, o Todo-Poderoso, Ele opera nas nossas vidas, e a surpresa de Deus é porque Ele é Todo-Poderoso. E quando o Todo-Poderoso age, se Deus é por nós, aleluia! A Bíblia nos mostra de que Moisés, Deus dá um chamado a Moisés, e quando Deus tem um chamado, nada pode impedir você. Ele vem de frente do mar, mas o mar não conseguiu impedir Moisés. Josué vem na frente da muralha de Jericó, a muralha não conseguiu segurar Josué. Davi chega na frente de Golias, Golias não consegue deter Davi. Jesus chega dentro do túmulo, o túmulo não consegue deter Jesus, irmão. Porque Deus é conosco. E Deus é um Deus que surpreende. E Deus é um Deus de surpresas. E essas surpresas, quando Deus se manifesta, quando a glória de Deus vem, quando o anjo do Senhor vem, para nós seres humanos e agora? Porque nós não entendemos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem
para pastores. Pastores que não sabem o que é fogo de artifício, não sabem o que é um LED, não sabem o que é uma televisão, não sabem o que é uma lâmpada, eles nunca viram nada. E aí chega o anjo, a glória do Senhor, o anjo do Senhor com a notícia, e depois vem o coral. Irmão, o coral, que nunca se apresentou antes nem depois. E aquele que vem para surpreender, ele é diferente de nós. Porque nós seres humanos gostamos de sermos vistos, gostamos de glória, gostamos de ter muitos seguidores, gostamos de ter aparência, gostamos que uma pessoa famosa nos convida, gostamos de ser bem apresentados, gostamos de aparecer bem na foto. Depois que inventaram o tal do Photoshop, toda manhã nós estamos aqui na oração, e temos muitos que aqui passam, que são solteiros, eles se casam, e muitos tentam seu relacionamento através da internet. E o mais engraçado são as mancadas quando você se encontra alguém que você conheceu na internet. Aí os dois resolvem, vão se encontrar debaixo do portão ali no centro. Aí estão os dois parados, um do lado do outro, e os dois não se conhecem. Por quê? Porque a foto do Instagram não tem nada a ver com o cara. O cara no Instagram é um muchacho moreno, lindo, tudo assim e tal. E de repente ela está do lado de um cara barrigudo, sem cabelo, esquisito. Não tem nada a ver com a foto. E ele vê naquela foto aquele anjo maravilhoso, aleluia. E de repente ele vê aquilo que está do lado dele. Ele não reconhece. Por quê? Porque nós nos apresentamos muito melhor do que nós somos. Você já viu o currículo? Irmão, quando você pega e vai contratar uma pessoa, você lê o currículo, você muda de posição, fala, vem cá, você é o chefe, por quê? Tudo que está escrito aqui, irmão, os caras têm que coisa incrível. Eu tenho um vizinho meu, ele era leiteiro, e um dia eu vi o currículo dele, ele falou que ele visitou a faculdade por 4 anos. Eu falei, cara, você visitou a faculdade? Visitei. Ele falou, levei leite lá para o reitor todo dia. Irmão, muitas vezes, Deus, Ele é diferente. Deus é um Deus, Ele nos surpreende com mais do que nós esperamos. E Ele é o Deus que, sendo tudo, Ele se fez nada. E a gente que é nada se faz? Irmão, quantas vezes? E aí Deus, quando Ele vem com seu poder, Ele nos surpreende. E essa surpresa que Deus traz é uma surpresa porque Ele nos dá muito mais do que nós imaginamos. Nós não imaginamos, porque quando você segue a Deus, Deus transforma você. De repente você que era um pedinte, de repente as coisas mudam. De repente uma Ruth que estava pedindo esmola, correndo num campo para conseguir colher algum trigo, se torna a dona desse campo, porque Deus é com ela. De repente um rapaz que era todo desconhecido, ninguém conhecia, correndo atrás das ovelhas, e ninguém sabia quem ele era, porque ele não tinha nenhuma mídia social, ele tinha um contato com Deus maravilhoso, ele cantava para ele louvava a Deus, ele tinha seu tempo com Deus, e ele glorificava a Deus. Ninguém sabia dele, mas Deus sabia. E Deus manda ir atrás desse rapazinho que estava lá no campo. E o profeta diz, a gente não senta enquanto esse rapaz não vem. E Deus unge ele no meio dos irmãos como rei de Israel. Isso Deus faz. Deus é aquele que chama o que não existe, e por isso Deus te chamou. Porque quando Deus ama pegar aqueles que não são nada. Quer dizer, isso é uma antítese, porque aqueles que não são nada são tudo. Então aqueles que são nada, Ele ama. E Ele vem porque Ele sabe. Você pode pegar, independente de quem você pega, homens, mulheres de Deus conhecidas, todos vão dar um testemunho. Eu era gago, na verdade eu não falava, eu tinha problema de idioma, falavam que eu nunca ia aprender esse idioma, falavam para mim, você pode ficar em casa, falavam para você que eu não sabia cantar, você canta que nem um gato, você não sabe nem miar direito. Todos eles tinham isso. E quando alguém fala mal de alguém, Deus fala, opa, esse eu posso usar, porque será visto que foi só a glória de Deus, é só Deus fazendo. E o coral, ele aparece para cantar para os anjos, e tem a sua melhor performance, porque para os pastores, porque quando o coral do Senhor aparece, a única intenção é agradar o Pai, a única intenção é louvar o Pai. Não tem a ver com os espectadores da terra, não tem a ver se é rei que está assistindo, se são 3 pastores, ou se são os jogadores. O que importa é que Deus é louvado através dos anjos, e esse louvor tem um valor sobrenatural, espiritual, eterno e infinito. Por isso os anjos louvam ao Senhor. Não tem a ver com os pastores.
os pastores são aqueles pequeninos, porque Deus, Ele ama pequeninos. Irmão, Deus ama pequenino. Aleluia, Deus ama pequenino. Olha para o teu irmão e fala, por isso que Ele me escolheu, oh glória. Irmão, Deus, porque Ele transforma, Ele faz a obra. E quando você anda com Deus, quando Deus começa a mudar a sua história, Deus Ele faz no sobrenatural. Independente, obedeça a Deus. Aarão e Joquebede tiveram um filho. E o regente falou, mata tudo. Mas ela tinha fé. Ela escondeu o filho, mas ela teve uma estratégia. Irmão, quando você anda com Deus, Deus te dá modo de você surpreender. Você faz diferente, porque Deus surpreende. E ela faz, junto com o marido, faz uma cestinha, põe no Nilo. E aí acontece que aquele que era para ser morto pelo faraó, é criado na casa de faraó, e mamãe ganha uma mesada do Estado para educar esse menino. Por quê? Porque Deus nos surpreende com a sua graça e com o seu amor. O amor de Deus, Ele nos surpreende. Quando andamos na presença de Deus. Nós estamos agora na época do Advento. E aqui na Alemanha, o Advento é algo que talvez você... Não sei, quem conhecia Advento do Brasil? Poucos, né? Quem não conhecia Advento? É a maioria de nós, porque no Brasil isso não é uma coisa tão conhecida, principalmente depende se você não tem uns ancestrais europeus, você às vezes não conhece. E aqui o Advento, esse tempo de espera, onde é simbolizado também por João Batista, que vem e que prepara, porque Deus, quando Ele faz, Deus nos prepara. Mas muitas vezes Deus nos pega de surpresa. E muitas vezes você não sabe, porque Deus, quando te faz uma surpresa, as surpresas de Deus são bênção. Nós estávamos casados há 2 meses e ganhamos uma surpresa, 2 filhos. 2 meses de casado. Eu tinha bem outros planos, a gente nem tinha feito lua de mel, porque na época a situação estava tão preta que não tinha nem lua de mel, não tinha nem lua de geleia, não tinha nem estrela de geleia, não tinha nada. Então a gente pensou, vamos trabalhar uns meses, depois vem a lua de mel. Mas não veio a lua de mel, veio 2 cabecinhas, veio 2 crianças. Irmão, você que não estava preparado, não teve gestação, não teve preparo, não tem bercinho, não sabe como lidar com fralda, não sabe como lidar com a criança, trabalha de dia, estuda de noite, e de repente você tem 2 pimpolhos na tua frente, você não sabe o que fazer. E você acha, Deus, por que você me deu essa carga tão grande? Você acha que a surpresa de Deus é uma coisa que vai te trazer tribulação. Irmão, toda surpresa de Deus é bênção. Ele vem para edificar, Ele vem para trazer. Hoje eu olho para os meus filhos, homens de Deus, pastores. Nunca imaginei. Na época eu pensei, puxa, tadinho, mártir aqui agora, tenho que educar 2 crianças órfãs. Não, quando Deus te traz uma surpresa, a surpresa de Deus edifica. Mesmo que por momento seja de aflição. José de repente se depara com os irmãos dele, vendendo ele para o Egito. E ele, com certeza não entendeu nada. Com certeza, se você fosse a mamãe de José, e você tivesse um celular, e tivesse um conhecido que tem um helicóptero, mesmo que fosse do PCC, você ia contratar o menininho para pegar o helicóptero, para tirar da prisão o Josézinho, porque tadinho dele, esse menino está caído às traças, e vai morrer. Não, quando Deus permite a situação de uma pessoa, é porque o fim dessa pessoa vai ser glorioso, porque a obra dessa pessoa vai ser grande, porque Deus tem um plano maravilhoso. O que os irmãos queriam matar, o que o Egito queria prender, o que a esposa de Potifar queria acusar, Deus queria levantar, Deus queria honrar, Deus queria para governar. Irmão, nada pode impedir o mover de Deus, porque Deus, Ele é bom em surpresas. Jesus fala para os discípulos, gente, tem muita gente aqui nesse congresso e já estão dias sem comer. O que a gente vai fazer? Aí essa frase, isso é típico brasileiro. Como assim nós? Como assim fazer? Manda para casa. Manda para casa. Jesus fala, não, deem vocês comida para eles. Aí essa pergunta, como assim? Como assim? Já percebeu às vezes? Essa é a pergunta que eu mais faço para minha esposa, como assim? Como assim? Eu não entendo. Irmão, a obra de Deus é como mulher, não foi feita para entender. Foi feita para obedecer. E quando você anda na presença de Deus, Deus muda a história. E Deus surpreende.
Deus surpreende o leproso e o cura. Deus surpreende o manco e o deixa andar. Deus surpreende o mudo. Deus surpreende aquele que não sabe, que não pode, porque Deus honra, Deus levanta, Deus cura, Deus exalta, Deus transforma, Deus edifica. Ele transforma o mendigo num rei. Ele tira um prisioneiro e o põe na posição. Ele levanta uma nação que está toda perdida e uma nação que ele chama que será abençoada, que hoje é abençoada. E quantos reinos se levantam e caem? Tem nações que de um dia para o outro os rebeldes invadem e a nação ela cai, mas o povo de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus não cai, aleluia, porque Deus é. E Deus nessa caminhada com você tem surpresas para você. Você sabia? Você sabia que Deus, quando Ele opera na sua vida, o amor de Deus, Ele surpreende. Os anjos chegam e dizem, olha, eis que trazemos mensagem de alegria. Irmão, a mensagem do Evangelho é mensagem de alegria. E como vimos antes, muitas vezes nós achamos que coisas são forçadas. Às vezes Deus ele usa algumas pessoas para que você entre na presença. Esses dias me ligou uma pessoa, já tinha falado dela aqui um dia. Eu falei, Teodoro, você lembra de mim? Eu visitei vocês em Munique lá na época tal e tal. Aí eu lembrei. Esse moço ele nos visitou, e era de manhã, nós levantamos para ir para a igreja, e ele falou para mim, Teodoro, eu não sou crente, eu vou ficar em casa. Eu falei, você é visitante da família ou você é hóspede do hotel? Ele falou, como assim? Se você for hóspede, você me dá 15 euros e pode dormir. Se você é visitante da família, você vem conosco, porque nós estamos indo para a igreja. Ele falou, eu não tinha cara de pau de dizer não, e não tinha 15 euros para pagar. Aí eu vim junto para a igreja. Naquele dia ele se converteu aqui. Era esse prédio ainda. E ele agradeceu, ele falou, hoje a família dele está no altar. A família estava numa situação caótica. Os filhos dele hoje estão maravilhosos. Ele falou, aquele momento em que você teve aquela gentileza alemã de me convidar para a igreja, transformou a minha vida. Sabe, irmão, às vezes nós somos muito tímidos e nós não percebemos, Deus quer nos usar, mas nós nos tornamos muito democráticos. Eu lembro um dia, perguntaram para o Billy Graham, perguntaram para ele, Billy Graham, a sua igreja é democrática? Ele falou, esse demo nós já expulsamos faz tempo. Irmão, muitas vezes nós queremos opinar sobre Deus, o que Deus quer fazer na tua vida, como Deus quer fazer. Deus é o Senhor, Deus é o Pai, Deus manda e nós obedecemos. E Ele nos dá essa condição de nós andarmos na sua presença, porque Ele nos dá a sua palavra, e a palavra dEle nos surpreende. Porque a palavra dEle depende do Espírito Santo e não depende da letra. A palavra de Deus depende do Espírito Santo e não depende da letra. Se você fizer a sua leitura, a gente tem um plano, por exemplo, de leitura bíblica do ano, no problema que você está, o Espírito Santo vai te falar naquele texto que você vai ler hoje. Independente, se você está naquele abençoado texto de Jó, ou você está no abençoado texto de Levíticos, ou você caiu em Jeremias, Deus vai usar essa palavra para mudar a tua história, para te surpreender, para te conduzir à vitória, para você ter um momento com Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz, e mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que só Deus conhece. Mas nós muitas vezes não percebemos. Nós não percebemos que Deus quer operar, que Deus quer fazer a obra. Mas quando Deus, Ele tem surpresa. Aí o profeta chega na casa da viúva lá, e chega assim, ele fala, olha, me prepara uma comida. E a viúva com certeza, como assim? Como assim? Eu não tenho comida, eu não tenho farinha, eu não tenho nada, que passa? Que passa? Não passa nada. Um dia eu fiz uma visita para a Colômbia, e na época eu não sabia falar espanhol direito, e eles falaram que a alfândega é muito complicada, e ali eles não deixam passar nada. Eu não sabia falar espanhol. Espanhol, não passa nada, significa não tem problema, né? E eu cheguei lá, chegou o fiscal, ele falou assim, não passa nada. Eu falei, ih, pronto, pegaram, né? Irmão, quando Deus fala, muitas vezes nós não entendemos o falar de Deus. Nós achamos que nós agora entramos numa fria, mas na verdade é Deus com você. Nós temos essa mentira que Satanás colocou no nosso coração. As pessoas do mundo são mais felizes. As pessoas lá de fora, elas vivem. As pessoas do mundo têm muita alegria. Eu estava conversando com um senhor, ele aceitou Jesus já numa certa idade. Eu falei, você aceitou Jesus? Ele falou, eu tinha uma vida na desgraça, era muita mulher, era cada mulherão. Mas aí eu deixei essa vida. Hoje eu sou crente. Eu falei, irmão, que é isso?
A vida com Deus é a melhor coisa que existe. Deus, Ele te edifica, Ele te alegra, Ele te traz surpresa. E o amor de Deus, Ele te surpreende. Nós estávamos inaugurando o nosso trabalho Criança Amada. Eu tenho um amigo que conheço há longa data, e ele é um milionário. Ele é um milionário de verdade. Ele não tem muitas casas, ele tem muitos prédios. Eu lembro na época que a gente se preparou, e eu ia ser pastor, ele falou, tadinho de você, você não sabe que você vai passar necessidade, você tem que investir. Eu lembro daí, quando eu saí da empresa, ele falava, você tem que investir na empresa, citava o nome da multinacional, porque os teus aleluiazinhos só vão levar você a realmente passar fome. E aí nós fomos inaugurar o projeto. Aí ele me ligou, ele falou, Teodoro, você lembra que eu falei há 30 anos, né? Eu também vou fazer um projeto, irmão. Ele falou, Teodoro, você que é mirreca, não tem um centavo furado, você me faz um projeto de mais de 1 milhão de euros? E eu aqui com meus prédios, eu estou contando os dólares e até hoje não consegui. Como é que pode? Ele falou, Teodoro, me explica, como é que pode isso? Eu falei, olha, eu sirvo a um Deus que não tem lógica. É um Deus que surpreende com amor. Eu mesmo pergunto como é que pode. Eu lembro quando começou a corona e tudo parou. E Deus chegou e falou, agora constrói o projeto. Eu falei, Deus, mas tudo parou. Ele falou, exatamente, agora você tem tempo para fazer esse projeto. Irmão, o tempo de Deus é diferente. Deus te surpreende. E quando você faz para Deus, Deus faz maravilhas. Nós muitas vezes não entendemos por que a obra de Deus, e principalmente nós homens, né? Não sei porquê, mas homem, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu valorizo as mulheres. Em Juízes capítulo 13, nós temos a história de nascimento de Sansão. Ah, todo mundo, né? Quando quer ser Sansão. Os meus netos, a gente faz muito musiquinha. Então, um certo pastorzinho que se chamou Davi, era muito pequenino, não confiava em si, e a gente canta, e tem um que é Davi, outro ele é Golias. Todo mundo quer ser Golias. Eu não sei porquê. Os meninos querem ser Golias, mas o Golias cai no final. Mas ele é grande, ele é forte, ele é pomposo. E assim também há muitas vezes na vida. E a Bíblia relata que quando Sansão vai nascer, chega o anjo do Senhor e fala para a mulher, olha, você vai ter aquele filho. E ele fala para o marido, e o marido, Aí vem o anjo de novo, fala para a mulher vem e fala para o marido fala, diz para ele vir falar comigo. Aí o anjo vem e fala com ele. Aí ele conversa, ele negocia com o anjo. Você conhece isso de crente, negociar com Deus? Você quer vir e a gente negocia. A minha mãe, ela era muito boa nisso. Eu lembro que domingo ir para o culto, eu fazia de tudo para ir no culto. E a gente tinha um sítio, tinha criação de gado, tinha 20 vacas. E aí tinha que ser tirado o leite, que em geral eles faziam. Aí quando eu chegava domingo, eu falava, mãe, eu acho que eu vou ficar em casa. Ela falou, que legal, eu preciso de alguém para tirar leite. Você está passando mal? Estou um pouquinho. Então você vai tirar o leite. Eu falei, mãe, já estou melhor, já estou indo para a igreja. Né? A Bíblia relata de que esse anjo, ele vem e fala. E aí eles preparam um sacrifício, e depois do sacrifício, esse anjo, ele sobe ao céu, a surpresa. E aí no versículo 16... Manoá não sabia que aquele tinha sido o anjo do Senhor. E aí Manoá fala para a esposa, era o anjo do Senhor. E eu fico maravilhado no versículo 29, a partir do 20 já. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu junto com a chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se no rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou, manifestaram a Manoá e a sua mulher. Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. E ele, com medo, sem dúvida, nós vamos morrer, disse ele à sua mulher, porque nós vimos a Deus. Mas a mulher responde, homem, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, ele não teria aceitado o holocausto. Eu fico maravilhado com a hombridade de nós homens. A gente é muito macho. A gente é muito machucado. A gente não percebe. E quando chega um momento, e Deus, ele surpreende. Deus, ele surpreende. Porque quando Deus, ele diz, ele venceu a morte. Eu lembro de um amigo meu. Eles estavam vindo da escola bíblica. Eram 8 homens, estavam numa Kombi. E eles estavam voltando. E quando eles estavam voltando, acho que foi pela... Eu não sei que avenida que era. E aí ele viu do lado um carro com 2 homens com uma metralhadora dentro. Aí ele pensou assim, ele falou, vão assaltar a gente. O homem falou, não, com essa arma eles não assaltam. Isso é assassino de aluguel. Eles vão matar a gente.
E ele falou, puxa, estamos fritos. Aí ele falou, que tal a gente inverter a coisa? Ele falou, eu vou frear o carro, todos nós saímos com a mão no paletó, fingindo que temos arma e vamos para cima deles. Muitos falaram, você está louco da cabeça, irmão. Ele falou, morto nós já estamos. Não é verdade? É. Ele falou, tá bom, eu conto até 3, a gente freia o carro, todos nós saímos para cima deles com a mão no paletó. Dito e feito, ele freou o carro, eles saíram todos correndo em cima do outro. E o cara saiu e gritando, é a polícia! E saíram correndo, e pegaram o carro e foram embora. Eu falei, meu irmão, você é louco da cabeça. Ele falou, você tem que surpreender. Quando o Espírito Santo te mostra algo, e deu certo. É, mas a gente fica, e aí se não desce. Mas Deus, Ele liberta, Deus transforma, e Deus nos dá a criatividade. Porque o amor de Deus não só surpreende, o amor de Deus, Ele nos faz, porque Deus, Ele nos mostra que a surpresa que Ele nos dá em relação a essa mensagem inesperada do anjo. O anjo chega com essa surpresa. Maria recebe essa surpresa que era uma bênção. Mas na hora não parecia bênção, irmão. Na hora parecia morte. O anjo chega, imagina a notícia, você está grávida. Imagina essa notícia. Imagina explicar para o José. Porque nunca aconteceu antes, nem aconteceu depois. Mas José conhece, ele vai acreditar. E a sociedade. Mas aquilo que parecia uma maldição, essa surpresa, foi a maior alegria. E essa mulher chamada Maria, até hoje, ela teve tanta unção, ela teve tanto gozo, teve tanta alegria, teve tanta glória de Deus, que a igreja tem que fazer um trabalho muito grande para não idolatrar, porque quase não tem como idolatrar. Essa mulher servia a Deus, essa mulher amava a Deus, essa mulher dizia, seja feita a vontade. Essa mulher tinha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, Deus muda a tua história, irmão. Deus muda a tua história. Eu lembro de quantas vezes, quantas situações na minha vida que pareciam que ia terminar em morte. A gente que vem do Brasil, eu não sei aqui, quem já foi assaltado no Brasil? Quem já foi assaltado? No começo, quando a gente teve igreja, aqui nós começamos, então a gente começou há uns 20 anos, que a gente tinha, na época, também 2 cultos. Tinha o culto primeiro em português, depois tinha o culto em alemão. E aí no culto em português, eu perguntei, vamos fazer um culto de testemunhos sobre assaltos? Irmão, foi mais um culto maravilhoso, trocentas pessoas dando testemunho de assalto. Eu falei, que legal. Aí eu quis repetir isso na igreja alemã. Irmão, eu falei, gente, já tem aqui que foi assaltado? Não. Tem algum testemunho? Não. Aí tinha uma mulher que o irmão do pai dela tinha roubado a televisão quando eles estavam na praia na Espanha, ela deu esse testemunho. Irmão, nós aqui somos tão privilegiados, e quando você anda com Deus, quando Deus é na tua vida, Deus, Ele te surpreende, Deus, Ele te salva, Deus, Ele te restaura. Aí não adianta vir um imperador da Babilônia, não adianta vir um rei, não adianta vir para tentar matar o povo de Deus, porque Deus, quando era com seu povo, Deus tinha autoridade. E a Bíblia relata que tinha um rei chamado Ezequias, e o inimigo estava afrontando muito. Ele leva, e o inimigo manda uma carta, ele leva uma carta, ele põe no altar, ele chega e fala, Deus, olha, ele está falando mal de você, está vendo? A Bíblia fala, naquela noite, um anjo sai e mata 185 mil soldados, um anjo. Um anjo. Irmão, Deus é poderoso. A Bíblia fala que quando vier o milênio, Deus mandou um anjo que amarrou Satanás. Irmão, um anjo. Irmão, nós damos muito valor a Satanás, irmão. Você tem que dar valor para Deus. Deus é todo poderoso e Deus te ama. E Deus tem muitas surpresas para você. Quando você ama uma pessoa, você surpreende ela. E talvez você seja uma pessoa que a tua esposa vai se surpreender se você um dia levar uma rosa para ela, porque faz trocentos anos, ela nem sabe mais a cor de uma rosa. Surpreenda ela, leva uma rosa. Irmão, eu lembro de um irmão aqui na igreja, e a esposa era uma pessoa de muita fé, e ele nunca tinha vindo para a oração da manhã. Eu falei, irmão, surpreende a tua esposa. Fala para ela que amanhã você vai para a oração da manhã. E ele chegou em casa, falou para a esposa, querida, amanhã eu vou para a oração da manhã. Ele falou, o que você aprontou, hein? Pode ir falando, o que você aprontou? O que você fez? O que você fez? Ele falou, não, claro, não fez nada, com certeza fez. Está de consciência pesada? Está de consciência pesada? Fala logo, o que foi? Quem foi? Quem é? Irmão,
quando Deus, Ele surpreende, Ele nos surpreende de maneira que nós andamos na presença de Deus e Deus opera nas nossas vidas. Eu tinha um casal, ele era antes do mundo e ele tinha um passado terrível, terrível. A esposa dele era uma coisa muito esquisita, mas ele aceitou Jesus, eles começaram a vir na oração de manhã, Deus transformou a vida dele. Irmão, esse homem, que era tudo de mal que se pode imaginar, Deus transformou, ele se transformou, mas olha, realmente, né, na expressão popular, a gente diz, numa moça. Ele se transformou, ele ficou uma pessoa maravilhosa e tal. Um dia chega a esposa dele, e a esposa dele era um trem esquisito. E ela chegou para mim, pastor Teodoro, o que aconteceu com meu marido? Foi porque ele está diferente, está tudo amoroso e tal, e tal. Eu falei, pois é, tem que dizer, ele conheceu alguém. Quem é a megera? Quem é ela? Eu falei, não é mulher, não. Pior ainda, é homem? Não. Eu falei, é homem. Não pode ser. Quero saber o nome. Quero saber o nome agora. Pastor, eu não saio daqui se eu não disser o nome. Eu falei, quer saber o nome? O nome dele é Jesus. Ela teve um ataque de riso, Deus transformou a vida dela também mais tarde. Hoje eles são servos de Deus maravilhosos. Irmão, quando você busca a presença de Deus, a gente tem experimentado muitas surpresas maravilhosas na oração da manhã. Irmão, Deus tem feito uma obra tão tremenda, a começar nas nossas vidas. Nós, quando Deus nos surpreende, porque nós seres humanos, nós nunca vamos buscar algo que nos traz desvantagem. Você nunca vai chegar no financiamento da sua casa, que você tem que pagar 500 por mês, e fala, olha, eu vou pagar 1.000 por mês, mas pode considerar só 500. Você nunca vai chegar e vai dar algo de graça. Você sempre diz, olha, e olha lá, pastor, eu tenho que dar dízimo. Eu nunca ouvi alguém dizer, pastor, eu quero dar 20%, pastor. 10% é muito pouco. O irmão que não conhecia matemática falou, eu não quero dar o dízimo, eu quero dar o 20º. Irmão, Deus, Ele muda a tua história quando você se dedica a Deus. Não tem a ver com a sua cultura, não tem a ver com as finanças, não tem a ver se você paga, não paga, se você é, não é. Tem a ver você ter Jesus no coração. E Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender com o teu amor, porque Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Ele muda a tua história. Mas muitas vezes nós não entendemos. Os anjos, eles vêm e eles surpreendem os anjos. E a surpresa, maior surpresa de Deus é a surpresa da graça. A graça de Deus continua a nos surpreender. Ele nos dá mais do que merecemos. Nos abençoa mais do que nós merecemos. Nos abençoa de maneira inesperada. Essa graça é uma expressão do seu íntimo amor e misericórdia. E nesse tempo do advento, Deus, Ele começa a manifestar, começa a operar, e esse tempo de preparo. Eu gostaria de incentivar você a aprender a surpreender a Deus. Um dia eu encontrei um irmão aqui na oração da manhã, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu resolvi me surpreender a mim mesmo. Irmão, Deus, Ele te surpreende. Quando você começa a buscar a presença de Deus, acontecem coincidências incríveis. É maravilhoso. Eu lembro quando eu comecei o ministério, na época meus filhos eram pequenos, eu falei assim, eu quero um dia todos os meus filhos na obra de Deus. Você não pode forçar os teus filhos. Eu falei, eu não estou forçando, eu estou proclamando, eu estou orando, eu estou jejuando, e Deus está operando, irmão. Quando Deus tem um propósito no seu coração, nada é impossível para aquele que crê. Deus não é limitado, nós somos limitados. Deus, Ele não faz acepção, nós fazemos acepção. Deus, Ele tem preparado bons pensamentos, bons planos. Deus tem muita coisa reservada. Eu temo, irmãos, que quando nós chegarmos no céu, a gente vai encontrar muito presente no céu, que nós não fomos buscar aqui na terra. Você vai dizer, Deus, o que é aquilo? São presentes que eu tinha preparado para você. Você não veio buscar. Você está muito ocupado com o teu trabalho, com tua família, com os teus hobbies, com teus interesses, com o teu turismo, com aquilo que você investiu. E você não veio buscar esse presente maravilhoso. O inimigo, ele tenta nos incutir que as finanças aqui na terra, que o investimento aqui na terra. Eu tenho um grande amigo meu. Ele investiu em bitcoins, tudo que ele tinha. Só que a empresa que administrava os bitcoins dele faliu. Ele tinha investido tudo que ele tinha e ainda tinha pego uma parte da casa, que ele fez um financiamento e colocou a casa na hipoteca, ele perdeu a casa. Eu lembro na época, eu falei com ele, nós tínhamos um missionário, eu falei, vamos comprar uma Kombi para o missionário, eu pago a metade, você paga a metade. Ele falou,
pastor, eu investi esse dinheiro. Amém. Ele chegou chorando e falou, pastor, eu perdi tudo que eu tinha. Irmão, quando você for no céu você não vai levar nada do que você tem, você só vai levar o que você é. E você vai levar aquilo. Eu lembro, o irmão perguntou para mim, falou, pastor, mas eu não posso levar dinheiro para o céu? Pode. Todo o dinheiro que você investir em amor no reino de Deus, você leva para o céu. O melhor investimento que você tem é no reino de Deus. Eu gostaria de incentivar você. Quando Deus vem para nos surpreender, e o maravilhoso é que Deus ele nos dá essa surpresa, e a surpresa de Deus em geral é quando estamos em comunhão. A Bíblia fala que os irmãos estavam reunidos e de repente veio aquele vento do Espírito e todos ficaram cheios. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Quando Deus opera nas nossas vidas, nós estamos acostumados a querer fazer o que nós queremos. E eu levei muito tempo para começar a perguntar, Deus, o que você quer? E nessa época do Natal, é o único aniversário em que a gente se presenteia e não presenteia o aniversariante. Que tal você dar uma vez um presente para Deus? Deus vai te dar uma forma. Ele vai falar, olha, abra essa sua boquinha abençoada e convida a pessoa para aceitar Jesus. Você já viu que a gente não faz isso? A gente tem medo das pessoas. Se tem medo de falar de Jesus, eu tenho medo, eu tenho um vizinho que conheci, já tenho 20 anos, ainda não convidei para aceitar Jesus. Semana que eu estava conversando com ele, eu falei, como é que pode? Faz 20 anos que ele é meu vizinho. E a gente tem tantas coisas, faz tanta coisa que a gente esquece de falar do amor de Deus, esquece de falar do Evangelho, esquece de dar um panfleto, dar um convite da festa de Natal, dá um convite, convida, fala, pede para Deus, começa a buscar a presença de Deus. Fala, Deus, aqui nós temos nessa quarta-feira o último evangelismo lá em Paz, e fala, Deus, ó, eu vou te dar um presente, Deus, eu vou lá para você. Eu aprendi, irmão, quando você faz para o teu patrão, você não tem nenhum galardão. Mas se você faz para Deus, se você faz esse trabalho para Deus, se você não reclama, porque você renuncia por causa de Deus, quando você não fofoca, você fala, Deus, eu não vou abrir minha boca, eles estão me maltratando, mas Senhor, é para Ti, Senhor Deus, eu estou trabalhando na obra, Senhor, é para Ti, Senhor, eu quero alegrar o Teu coração, por isso que eu estou fazendo esse trabalho, Senhor, eu quero fazer uma obra, Senhor Deus, eu quero alegrar o Teu coração, Senhor. Ah, como é maravilhoso quando você chega e você tem essa alegria, você tem essa coisa maravilhosa. Esse dia nós estávamos voltando do culto, foi um dia em que a gente teve, o pessoal da oração da manhã falou, a gente trouxe a palavra da manhã em alemão, em português, depois culto das 8, aí tinha culto das 3, depois das 17 horas, e quando nós chegamos lá com minha esposa, eu falei, vamos no monte, vamos lá glorificar a Deus. A gente tem lá um monte lá no Olympiaberg que a gente vai. Gente, é tão maravilhoso quando você está na presença de Deus, quando você faz a obra com alegria, e quando você permite o anjo, Senhor, eis que eu trago novas de grande alegria. O inimigo roubou a alegria do povo de Deus. Ah, irmão, quando foi a última vez que você fez um culto em casa? Quando foi a última vez que você fez uma noite de vigília com a sua família? Quando foi a última vez que você resolveu renunciar a férias e dedicar tudo isso para uma entidade, uma instituição, para a igreja, para Deus, para o irmão, para aquela pessoa necessitada? Nós temos um propósito de Deus. A vida passa muito rápido, irmão. Eu já estou numa idade, eu falei vez passada, os meus colegas do 2º grau, os homens, não tem mais nenhum vivo, todos já faleceram. E é interessante, eu visito muitas pessoas à beira da morte, nos hospitais. E é interessante a reação no último, como eles se arrependem. Como se arrependem. Eu lembro de um irmão, especialmente, ele é aqui de Munique, ele criou aqui uma escola cristã, ele publicou muitos livros, eles têm familiares aqui até que são da nossa igreja. E eu lembro, eu visitei ele pela última vez, ele tinha um problema de câncer no cérebro. E quando eu cheguei lá, eu conheci ele há muito tempo, as palestras dele, ele estava junto com o governador, uma vez ele estava junto com o chanceler, era uma pessoa muito... E eu cheguei assim, ele não conseguia mais falar muito alto, ele falou, Teodoro, eu nunca levei uma pessoa para Jesus, Teodoro. Estava com mais de 70 anos. Eu falei para ele, você tem um colega de quarto aqui. Apresentei ele para o outro e tal. Eu saí. A última vez que eu visitei ele, ele não conseguia mais falar. Ele chegou para mim e falou. Fui conversar com um colega do quarto, ele me falou de Jesus, eu fiz uma oração de entrega, o que é isso?
Ele levou uma pessoa para Jesus. Por que esperar no último momento? Por que não aproveitar o momento, aquele do supermercado, aquele chefe, aquele irmão, aquele vizinho mal-humorado porque não tem Jesus, aquele irmão que é tão complicado, fala para Jesus, esse irmão que vocês foram criados juntos, mas ele ainda não aceitou Jesus. Irmão, vamos surpreender a Deus com alegria, vamos fazer a obra de Deus com alegria, vamos buscar a presença de Deus. Pergunta para Deus, para você ser bem sucedido em tuas atividades, pergunta para Deus, entrega teu caminho a Deus, confia nele e o mais ele vai fazer. Vamos ficar em pé, quero orar por você. Eu fico empolgado com Deus. Quando eu olho para trás, eu tinha tudo para dar errado, e Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu me chamando para o ministério. Deus me surpreendeu me dando a mulher do mundo. Deus me surpreendeu mudando o meu caráter, fazendo eu ser obediente. Nem sempre. Mas Deus faz a obra. E Deus abençoa. Eu lembro quando eu peguei aqueles pimpolhos em casa, eu falei, eu ainda sou uma criança, agora eu tenho que educar essas crianças, né? Você lembra desse primeiro filho que você teve? Você olha para ele assim, você falou, na verdade, eu não sou pai ou mãe, eu sou uma criança, mais uma criança. Como é que uma criança pode educar outra criança? Eu não posso. Mas Deus pode. E Ele pode usar você para você ser uma bênção. E o inimigo quer dizer que você fracassa, que você não pode, você não é. Não. Deus te surpreende abençoando. Deus te surpreende te dando presentes, te fazendo você andar na presença de Deus. E principalmente restituindo a alegria no teu coração. Talvez a paz no seu coração foi roubado. O inimigo talvez fez coisas terríveis contra você. Mas a Bíblia diz que o Senhor da paz, o príncipe da paz, o rei da paz, Ele pode mudar a tua história. E a minha oração é que você possa estar permitindo que o amor faça você surpreender pessoas. Pessoas que faz muito tempo você conhece, mas você nunca falou do amor de Deus. Na época do Natal, manda um cartão, telefona, visita, faz um jejum, pega um tempo com Deus. A Bíblia relata de que tudo isso começa com uma entrega. E o apóstolo Paulo fala que se nós confiarmos, se nós crermos de coração e falarmos com a boca, nós temos uma aliança com Deus e essa aliança nos salva. Porque nós confessamos Senhor Jesus como Senhor e Salvador e convidamos Ele a entrar nas nossas vidas. Talvez você nunca fez isso e queira fazer isso essa noite. Se você quiser, ora comigo, diga assim, querido Pai que estás no céu, através de Jesus Cristo eu chego na Tua presença. Reconheço que sou pecador. Sinto muito, Pai. Me perdoa de todos os meus pecados. Eu te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida, faz tudo novo, Senhor. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas, aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós decidimos buscar a presença de Deus e perguntar para Deus. Nós queremos no final do ano agora ainda ter algumas campanhas de oração da manhã. E Deus, Ele nos dá essa possibilidade, que Ele tem nos dado esses cultos da manhã, que nós podemos buscar a presença dEle. Eu gostaria de incentivar você que antes de acabar o ano, faz uma vigília em casa. Diga, Senhor, eu quero passar uma noite orando, eu quero passar uma noite buscando a Tua presença, buscando direção de Deus, buscando Deus em todas as situações, quer seja com a família, quer seja com o final das festas, que essa festa de família que sempre acaba em luta, que sempre acaba em briga, fala, Senhor, não, essa vez vai ser bênção, Senhor, essa vez, Senhor Deus, a Tua glória, vai. Essa vez eu vou ler a palavra sobre o nascimento de Jesus, esse Natal vai ser um Natal diferente, eu reivindico a paz de Deus na minha família, eu creio que Deus vai fazer a obra, meus filhos vão voltar a posição com Deus, meu irmão ele vai se converter, a minha mãe ainda vai voltar a se relacionar com a sua irmã, Deus vai fazer uma obra, Deus vai me surpreender, eu vou buscar a presença de Deus e Deus vai fazer a sua obra. Quando nós estivermos levantando a oferta e o louvor estiver cantando, talvez quando eu for sair do seu lugar para entregar a oferta, talvez tenha algum irmão do lado que precisa dar um abraço, ou talvez só se ajoelhar e falar, Deus, eu preciso de um renovo, Senhor. Talvez você está assistindo de casa e tem muita coisa que deu errada nesse ano, mas o ano ainda não acabou, aleluia. E Deus é um Deus de surpresa, e o amor de Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Amém.